Pronto, já tá gravando. Então, boa noite. A gente vai começar agora com o caso um, certo? Que refere-se ao sistema circulatório, né? O sistema cardiovascular, desculpa. Deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês. Tá aparecendo para vocês, não é? Sim, tá aparecendo. Tá, pronto, obrigada. Sim. Mas para mim ainda não está aparecendo no modo apresentação. Isso, eu vou colocar agora no modo apresentação. Deixa eu... Pronto. Agora tá aqui no modo apresentação, certo? Então, esse é o módulo 2, né? Onde foi aí abordado o cardio, digestório e o metabólico. Então, o caso um, a gente vai começar com o sistema Ana cardiovascular. Paula, desculpa, Oi, para mim não entrou modo apresentação não? ainda. Para você entrou? Para mim já. E para os É. Então demais? tá. É. Não é tudo ainda não. Ainda É, ele tá não. naquele modo que fica o PowerPoint, que fica. Sim, Não tá, tem que, acho que clicar lá no livrinho. é. Peraí, deixa eu ver aqui. E agora? Agora foi. Tá, Agora sim, pronto. tá a tela Agora cheia. sim. Pronto. Teve que ser no livrinho mesmo. Eu sempre me esqueço dessa parte. Tá, então vamos lá, né? Então, o caso clínico um trata sobre o sistema cardiovascular, né? Então, vai ter a apresentação do caso, né? A anamnese do paciente, e a gente vai fazer a identificação de problemas e resolver esses problemas também, né? Que é fazer o plano de cuidado, tá? Então, primeiramente, eu vou ler aqui o caso, né? MN, sexo feminino, 39 anos, solteira e trabalha com serviços gerais. Ela sempre se considerou uma pessoa saudável, no entanto, há 3 meses vem convivendo com uma cefaleia de fraca intensidade e persistente na nuca e com tonteiras também. Ela procurou a clínica da família, onde foi atendida pela enfermeira da equipe, que conduziu a anamnese e o exame inicial. Destacou que vive, né, sob estresse permanente, porque mora em uma comunidade que está sempre em conflito, né? Refere palpitações quando está ansiosa. O sono não é reparador. Ela levanta cedo, pois necessita pegar 2 transportes para chegar até o trabalho e se sente cansada e sem energia. Os riscos a que ela, a mãe e os 2 filhos adolescentes estão submetidos é causa da grande apreensão. Embora seja uma vida difícil, ela considera que a renda do seu trabalho, com o benefício do INSS que a mãe recebe, permitem ter uma vida um pouco mais aí ajustada. Na história patológica pregressa, ela relata a tensão perimenstrual, né, que é uma TPM, né, onde se destaca a mastalgia, e para isso ela usa vitamina E e cápsulas de óleo de semente de prímula. O histórico familiar. A mãe dela, que hoje tem 68 anos, é hipertensa severa desde os 30 anos de idade, nunca se tratou direito e hoje a mãe utiliza 3 medicamentos: a hidroclorotiazida, o captopril e o amlodipino. No exame físico, né, ela relata aí dores musculares e articulares, que relaciona com a profissão, aquelas que carregam muito peso, faz movimentos repetitivos na limpeza, né? Nega história de arritmias ou sopros cardíacos. E a PA verificada, né, lá durante a consulta farmacêutica, em 2 tomadas, foi aí de 145 por 90, né? O famoso 14 por 9 que a gente fala. Foi então encaminhada pela enfermeira ao médico da unidade, que na primeira consulta solicitou um raio-x de tórax, mapa e exames laboratoriais e prescreveu um diurético também, tá? Então, teve esse exame físico, a enfermeira encaminhou para o médico, né? E o médico solicitou esses exames aí. Na consulta seguinte com o médico ainda, tá? O médico observou que os resultados dos exames de sangue e urina não mostraram nenhuma alteração e o mapa
né? Com níveis elevados de PA e o raio-x de tórax sem alteração nenhuma. Então, diante do caso, o médico deu o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica para essa paciente, tá? Então, por enquanto, a paciente diagnosticada com RAS, a mãe dela também tem RAS, né? Aí a gente vem aqui a nossa primeira pausa para discussão, certo? Analisando o caso dessa paciente, existem fatores de risco? Se sim, quais? O que é que vocês me apontam aí? Para que a gente comece a desvendar o caso dela. Oi. Oi. Eu acho que eu começo a pensar pelo estresse que ela passa, né? Que é Certo? um estresse constante, É, enfim. E também o histórico familiar, né? Que já isso. que a mãe também já é Aham, hipertensa e tudo mais. isso. Enfim, eu começaria a pensar por aí. Certo. Eu só não consigo ver quem é que tá falando, tá? Por isso que eu não tô falando o Sou nome. eu, cadê? Deixa eu ver. É porque pra mim não tá É aparecendo o nome, Rita. né? Não vai aparecer, não adianta, né? É, É que aham, a isso. câmera desligada, a minha Aham. internet não tá muito. Eu prefiro ficar com a câmera Não, desligada. não, sem problema. Tá? Então, estresse, história familiar. Morgana colocou aqui no chat, estresse também, né? Que é o Sim. que mais chama a atenção da gente, né? Alguém ia falar? Tá. Então, tem aí. E o estilo de vida, né? São três fatores de risco que a gente consegue ver. O histórico familiar, o estilo de vida dela, né, que não é muito bom, justamente por conta, ela tem um trabalho pesado, né? Ela tem ali o ambiente onde ela vive, né? Não é um ambiente saudável, é numa comunidade, né? Então, ela relata isso e isso gera muito estresse nela também. Então, são fatores de risco que a gente vê para essa paciente aí, certo? A Morgana comentou, a alimentação talvez esteja inadequada, exatamente, né? A gente vai precisar analisar melhor isso na anamnese com a paciente. Aí tem aqui, essa paciente, pelo relato, vocês viram algum sinal de alerta que eu, enquanto farmacêutico, tenha que encaminhar para o médico? Ou algum médico que esteja aqui presente viu algum sinal de alerta, assim? Vocês conseguem detectar ou acham que não tem? É, cefaleia, né? Crônica. Essa questão da dor na nuca que ela relatou e a tontura, né? Isso. Sim. Mas aí a A gente. fadiga, a dificuldade de Aham, sono. isso. Mas a Eu gente. fiquei particularmente preocupada com a palpitação. A palpitação, né? Mas a gente tem que É, ver. A gente tem que pensar assim, ó. é. Essa palpitação, né? Por exemplo, a fadiga que vocês comentaram. Será se isso é um sinal de alerta para eu já encaminhar para o médico ou eu posso tentar analisar primeiro, né? Porque a gente, enquanto farmacêutico, né? Se eu tiver lá a sala de serviços, eu posso avaliar a pressão arterial dela. Porque se a PA estiver alta, a PA pode provocar essa dor na nuca que ela falou, não é? A fadiga pode ser por conta do trabalho dela, que é um trabalho pesado também, né? Então, de A início, palpitação, ah, às vezes, um estado ansioso que ela esteja, né? A palpitação, às vezes, um estado ansioso que ela esteja. exatamente. Então, assim, de início, quando a gente fala, né, há sinal de alerta, vamos ver. A gente não consegue dizer de cara assim. Então, você sempre pense assim: sinal de alerta é aquilo que eu vou ter que encaminhar ao médico com urgência, certo? Ou ao serviço de saúde, né? Um hospital, alguma coisa, tá? Então, nesse caso, a gente pode analisar primeiramente como é que tá a PA dela, entendeu? Saber como é que estão os últimos dias dela, para eu saber se é um sinal de alerta ou se eu consigo resolver o problema dela, né? Enquanto farmacêutico, enquanto enfermeiro, por exemplo, tá? Quais foram os problemas que vocês identificaram nessa paciente? A gente já comentou alguns aqui, mas vamos lá. O que é que vocês identificam? É.
esse estado psicossocial dela, nessa situação que ela vive em conflito, a gente já comentou, mas acho que isso é um dos Isso, fatores que vai gerar essa ansiedade, né? Vai gerar isso. essa questão emocional. E é bem, A própria. é bem importante, rapidinho, comentar o histórico social onde ela está envolvida, porque isso é um problema para ela, tá? Aí a gente não vai conseguir resolver rapidamente, né? Mas é um problema que desencadeia, ó, vem desencadeando outros problemas nela, né? Então, foi bem interessante que tu comentou aí agora, né? O local, assim, onde ela vive é um problema, certo? Pode Sim, continuar. e o trabalho, ela precisa pegar 2 ônibus, né? Então aí tem a questão do pouco sono, da fadiga, do estresse, enfim, ela não tem uma qualidade de vida, ela não consegue, né, pela situação dela, tanto da comunidade, do território onde ela está Sim, inserida, e a questão financeira, né, do trabalho, também esse deslocamento, essa distância. exatamente. E a Morgana comentou aqui que são os determinantes de saúde, né? Então, é sempre importante a gente saber, né, em qual contexto social essa pessoa está inserida. Porque eu lembro que eu tive um paciente uma vez que eu perguntei para ele, né, quais são, quais são os problemas que você acha que tem, né? Aí ele foi me dizendo, eu tenho pressão alta, eu tenho açúcar no sangue, e aí ele disse que um problema dele também era a falta de dinheiro. Foi um problema que ele me disse, né? Falta de dinheiro é um problema para mim. E aí eu tenho que anotar isso, porque se ele está me reclamando de falta de dinheiro, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou indicar ou prescrever para ele, né? Porque se for caro demais, ele não vai comprar, tem que ser algo que tenha no SUS, né? Então, no caso dessa paciente, ela mora numa comunidade. Aí eu vou, será se eu posso chegar para essa paciente e dizer, vai lá fazer uma caminhada, né? Não sei se ela vai poder fazer uma caminhada no local onde ela mora, né? Uma caminhada ao ar livre, assim, tá? Então, por isso que isso é um problema, tá? Então, isso aí vocês precisam anotar também quando o paciente fala para vocês, tá? Os determinantes aí de saúde dele. Então, a gente tem aí diversos problemas, né? Esses que vocês comentaram, que a gente comentou aqui, né? A rasca é um problema de saúde dela, né? A ansiedade, o estresse, a privação do sono, que a gente comentou, né? A TPM, que ela relatou, né? Essas dores musculares também, que a gente não sabe se é alguma lesão por esforço repetitivo ou se foi algum jeito que ela deu, né, devido ao trabalho pesado dela, não sei. Então a gente precisa analisar. Aí vocês veem que a gente tem uma infinidade de coisas, né? Mas não tem como eu tratar tudo de primeira. Vocês concordam comigo? Né? Porque não tem como tratar, ajudar aí na hipertensão, na ansiedade, na privação do sono, na TPM, na dor muscular, é muita coisa. Então, a gente foca inicialmente no que o paciente mais reclamou, certo? Então, no caso dela aí, ela falou da questão da hipertensão, não foi isso? Ela falou na questão da ansiedade, do estresse dela. Os outros ficaram mais para segundo plano, mas ela foi procurar mesmo por conta desses problemas iniciais. Então, a gente foca um pouco mais neles e depois, em outras consultas, a gente vai indo para os outros problemas, tá? Então, quando são muitos problemas, a gente não dá pra gente querer resolver tudo de uma vez, porque vai sair coisa errada aí no meio. Então vamos aos poucos, tá? Dessa paciente, então, o diagnóstico, né, da hipertensão, deixou ela muito preocupada, porque a mãe dela já apresenta complicações da doença hipertensiva, como comprometimento da visão e alterações renais. Sendo que o médico tranquilizou ela, dizendo que se ela seguir o tratamento, é menor a possibilidade de complicações. O médico então ofereceu iniciar o tratamento com fitoterápico, pois a unidade recebia da farmácia viva local espécies medicinais que poderiam ajudar no controle da PA, do sono, melhorar suas dores musculares, né? Então ela gostou da ideia, já que era comum na família o uso de tratamentos naturais. O médico também orientou ela à prática do Tai Chi Chuan, que é uma técnica disponibilizada no Serviço de Saúde Municipal, na praça principal do bairro, né? Isso acontece em diversos municípios, né? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, em Aracaju, tem
um programa que é a Academia do Bairro, né? Então, são atividades físicas ao ar livre que acontecem nas praças municipais daqui. Então, oriento ela nessa prática porque ela está bem estressada também pelo contexto em que ela vive, né? Então, analisando essa situação, né? O que é que vocês fariam de plano de cuidado não farmacológico? Pensando nessa paciente. O que é que vocês indicariam aí, prescreveriam para ela? O caso dela é até complicado da gente indicar não farmacológicos, não é impossível, mas é mais complicado porque é como vocês frisaram também, a questão das condições do dia a dia dela. Então, por exemplo, não é uma paciente que vai ser fácil a gente mandar caminhar, como você disse, pela rotina Uhum, dela, né? Às isso. vezes a questão de indicar uma boa alimentação, mas sei lá, vai que ela come dentro do ônibus, por exemplo. Então, eu acho que o não farmacológico aí está mais difícil do que um farmacológico, se brincar. Exatamente. O não farmacológico é bem complicado, né? Por isso que o não farmacológico é muito importante a gente estar conversando com ela para saber o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer, né? Porque não adianta eu dizer para ela, assim, por exemplo, faça uma higiene do sono, por exemplo. Tá, vamos ver se ela tem condições de fazer uma higiene do sono, né? Então, você consegue à noite, antes de dormir, né? Um tempinho antes, desligar a luz do quarto, para começar a ir relaxar, né? Porque eu não sei se ela consegue fazer isso. Ela não falou, né? Ela disse que morava lá com a mãe dela, né? Então, eu não sei se ela consegue. Então, tudo isso a gente tem que perguntar para ela se ela consegue fazer aquilo, né? Então, vocês comentaram aí da alimentação dela, né? Será que ela tem condições? Não sei, preciso perguntar. Por isso a importância de perguntar, 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 tá? O paciente precisa ser envolvido nisso, né? Então, de novo farmacológico aqui, a gente colocou de maneira geral, certo? Mas a gente tem que ir analisando o que pode ser feito. Então, por exemplo, uma educação em saúde. Educação em saúde a gente pode fazer sempre, pode e deve, né? Porque assim, ela foi diagnosticada recente, não foi isso, com hipertensão? Então, na educação em saúde, a gente pode explicar para ela o que é a pressão alta, né? Se ela não cuidar da pressão alta, o que que pode acontecer com ela? Quais são as complicações que isso pode vir a ter, tá? Como que ela deve se cuidar? Então, isso aí a gente pode fazer em qualquer situação, certo? Aí vem higiene do sono, né? Então, a gente saber como que é a rotina noturna dela, para saber se ela tem condições de fazer essa higiene do sono ou não, né? Eu até tava vendo um dia desse, um meme no Instagram, né? Que foi bem assim, o médico disse para eu não me estressar tanto. Tipo, tá, mas isso eu sei. O problema é como é que eu me estresso menos, né? Então a gente sabe que não pode se estressar tanto, mas como é que a gente não vai se estressar no nosso dia a dia, né? Então é muito fácil a gente só chegar e falar, né? Jogar assim pra fora e dizer, reduz a ingesta de sal. Tá, vamos ver como que é a alimentação dela. Será que ela tem condições financeiras, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não tem condições de comprar uma alimentação um pouco mais saudável, aí vai comer miojo, porque é barato, né? E aí miojo está lá cheio de sódio, entendeu? Então, já é ruim para ela, né? Mas você tem que saber, né? Os embutidos, a Morgana falou exatamente, né? Então tem que saber, certo? Se ela consegue fazer isso, como é a alimentação dela. E não somente eu dizer, reduz o sal, né? Combater o estresse, né? Então, tá, como é que vai combater o estresse? O médico primeiro já falou, né, na consulta, tem o Tai Chi Chuan, né? Então, se ela conseguir fazer, já é uma boa, já ajuda, né? Praticar atividade física, a gente pode saber o que é que ela consegue fazer. Se ela não consegue sair para ir na rua fazer, será que ela consegue fazer algo dentro de casa, né? Então, tudo isso a gente vai dialogando com a paciente, certo? Aí agora a gente vem para o fitoterápico, né? O plano de cuidado. Então, vocês viram na apostila, nas apostilas, né?
medicamentos que podem ser utilizados aí para fitoterápicos, né, para hipertensão, por exemplo, né? E a gente tem uma infinidade, certo? Vou citar o que alguns, né, para raça. Então a gente tem a cecropia, crataegus, alpínia, allium, aolea, o hibiscus, né? Infinidade aí. Para essa paciente, né, pensando aí nos problemas Ana dela. Paula, Oi. uma das que falou lá na aula, e eu até fiquei com dúvida, era o cabelo do milho. É realmente aquele cabelo do milho mesmo que é usado para hipertensão? Que falava lá na aula que um deles era usado, era o cabelo do milho. Cabelo, deixa eu. Peraí, vou dar uma olhada nisso, certo? Porque eu não lembro. Cabelo Oi, do. Ana. Oi, Ana, Oi? é o Zia Mais. Isso, que é o milho, aham. Zia Mais, que é o É, cabelo de Sim, milho. aham. Tá lá na apostila. Isso. Mas eu acho azia, mas eu tenho quase certeza que sim. Agora eu não sei qual a parte específica dessa planta que usa. Eu vou dar uma olhada nela. na hora eu fiquei curioso porque dizia que era o cabelo do milho. Aí eu fiquei realmente na dúvida Aham, se era sim, realmente aquela parte mesmo do milho. sim. Eu tenho quase certeza, mas deixa eu só confirmar para eu não dar uma informação errada, tá? Já anotei aqui a parte utilizada para saber. Então a gente tem aí diversos, né, fitoterápicos. Para essa paciente, o que é que vocês pensariam? O que é que vocês indicariam aí para ela? Aí uma coisa, né? Para os farmacêuticos, né? A gente fala, o que é que a gente prescreveria, né? Sendo que o farmacêutico, no momento, não está podendo prescrever, né? Porque está aí na justiça, como a gente comentou no início da aula. Então, o farmacêutico, no momento, ele faz uma indicação segura, né? Mas aí o médico pode prescrever, o enfermeiro também, tá? Então, por isso que às vezes eu falo indicação aqui, tá? Que é por causa dos farmacêuticos, certo? Então, dessas plantas aí, ou de outras que tem lá na apostila, né? O que é que vocês pensariam para essa paciente? A Morgana colocou aqui o alho, É, Eu não lembro alpínia, se se falava, tiver. a alpínia. Oi? eu não lembro se falava alguma coisa em relação a peso dela, que talvez o hibisco para incluir também. Não, no caso não Acho fala que não, sobre né? o peso, não, não. Então, a É, alpínia também, né? A Morgana comentou. O que mais? aí Acho tá que pela falando. acessibilidade dela, o alho mesmo. Seria mais fácil para ela. Aí pensando somente na hipertensão, certo? É, Ana, Oi. aí eu pensei também na passiflora incarnata, mesmo não estando lá na apostila e nem estando aí, por conta Aham. da questão da ansiedade, né, da questão do estresse, para ela Isso. relaxar um pouco. O Crataego até vai ajudar também, né, também tem essa ação, mas acho que a Uhum. passiflora seria mais indicada. Isso. Quem foi que falou agora? Foi eu, Leide? Pronto, Leide. Bem interessante que a Leide comentou, né? Porque na nossa discussão, né, do instrutor, a gente ficou pensando, né? Qual que a gente prescreveria, né? Qualquer uma dessas pode ser prescrita, né? Porque todas elas aí é para hipertensão, tá? Aí a gente tem que analisar para aquela paciente o que vai ser melhor, né? Então, por exemplo, a Crataegus, como a Leide comentou, né? A Crataegus ela tem indicação para hipertensão, então é o caso dela, né? Ela tem ação ansiolítica, então para a ansiedade dela que ela tem, né? A Crataegus também tem uma boa indução ao sono, né? Que para ela também é bom, né? Sendo que a gente pensando somente na indicação da planta, né? Mas aí a Crataego tem alguns problemas. Por exemplo, a Crataego ela é uma planta de fácil acesso aqui no Brasil? Não, Não, eu mesmo eu não Não, conheço. exatamente. Não é uma planta de fácil acesso, porque ela não é uma planta nativa daqui.
certo? A gente consegue comprar, mas ela é cara, certo? E aí, se for para paciente comprar, ela não vai ter condições, né? Porque essa paciente não tem condições financeiras, né? Ela diz que vive tranquilamente, assim, com salário, mas a gente sabe que não é muita coisa. Sendo que a gente pode pensar o quê? Essa paciente, ela vai pegar o medicamento fitoterápico na farmácia Viva, né? Porque o caso fala isso. Então, se na farmácia Viva tiver a Crataegus, é uma boa opção para ela. Mas se não tiver, já não é uma boa opção. Então, vocês vejam que a gente tem que pensar na indicação e no que pode ser para aquela paciente. Porque para um paciente pode ser uma planta, para o outro paciente com hipertensão vai ser uma outra planta, né? Então, o 10 comentou aqui a colônia, né? A alpina é uma boa opção, realmente é uma boa opção, né? Ela é de mais fácil acesso também, certo? O alho também é uma boa opção, né? Então, é aquilo, né? Vai depender, né, de onde ela vai pegar esse medicamento, se tiver na farmácia Viva. Então, no caso dessa paciente, se a Crataego tiver numa farmácia Viva, vai ser a melhor opção, porque ela atua na hipertensão, no sono e na ansiedade. Ou seja, a Oi, gente. Ana. Oi, Desculpa, eu não tô não, pode achando a falar. mãozinha aqui para levantar. Não, Ah, não tô achando aqui no não, meu. não, mas pode, porque eu também não consigo nem ver a mãozinha quando vocês levantam, tá? É, Vocês então, podem falar. eu fiquei pensando então numa outra questão em relação às dores musculares, a dor física. Sim. E aí pensando que a gente também poderia orientar alguma planta com essa ação para dores e articulação. Uhum, exatamente. Mas assim, vamos pensar primeiro na hipertensão, que está sendo a preocupação dela, inicial, maior, assim, né? Se Eu daí, alguma. sinceramente, eu só consigo pensar no alho. Desculpa eu estar interrompendo, Ana, também, é porque eu Não, realmente não tenho a mãozinha aqui também. não tem problema interromper, não. Vocês podem me interromper, porque, como eu disse, eu não consigo ver a mãozinha, não, viu, gente? Porque eu não consigo nem ver Não, pois vocês é. aqui nem nada. Pois Ah, é, dessas opções aí eu só consigo pensar no alho mesmo, pela acessibilidade dela. Provavelmente em comunidade ela uhum, não tem acesso a uma farmácia viva, ela não tem condições talvez de comprar cápsulas de alho, por exemplo, e aham, talvez o alho in natura que ela consiga até em supermercado seja a opção mais viável de todas aí para a condição dela, né, atual. uhum. Isso. Um chá de alho, a Morgana comentou, né? Exatamente, pode ser um chá de alho, certo? Então, assim, vocês veem assim, não tem uma planta que, tipo, vai ser essa que é a certa. Não, né? Então, quando a gente estava discutindo o caso entre os tutores, teve tutor que disse, não, eu prescreveria o alho. Aí outros disseram, não, eu iria pela olea. Seria a minha primeira opção, né? E tá certo também, tá, gente? Não tem, qualquer uma dessas pode ser usada, né? Aí a gente chegou a uma conclusão que para essa paciente, como ela ia pegar na farmácia Viva, e se na farmácia Viva tem a Crataegos, né? Em algumas farmácias vivas tem, então para ela seria uma boa opção a Crataegos, porque justamente, né? Porque tem ação ansiolítica no sono e também na RAS, ou seja, três problemas em um, né? Com uma planta só, certo? Porque a gente tem que tentar, porque com uma planta só a gente consegue resolver vários problemas, né? Então, se tivesse alguma outra planta que tivesse ação também, como analgésico, né, para dor muscular dela, como vocês comentaram, poderia ser essa também. Então vocês veem assim que varia, tá, gente? Não tem uma certa, né, uma errada. Vai depender muito, né? De Oi, cada. Ana. Oi, Leite. Ótima essa sugestão. Agora eu entendi a questão da Crataegos, tanto para a questão da hipertensão, como também para as outras, Isso. para os outros sintomas. E aí o que é legal é que vai ter adesão ao tratamento. Uhum. Porque também o que acontece? Se a gente começa, não, é uma planta para essa. E para isso, outra planta para aquilo, outra planta. Ela não vai conseguir comprar tanto por conta da questão financeira, caso não tenha na farmácia Viva, ou mesmo que tenha na farmácia Exato. Viva, ela vai sair com várias cápsulas ou vários sachês, enfim, ela pode não conseguir
fazer adesão ao tratamento. Então, a monodroga, né, vai acabar, de repente, sendo uma solução mais viável para que E- ela consiga fazer o tratamento. exatamente. Então a gente pensou nela, né? Aí tem aí como que ela vai ser usada, né? Flores e folhas, né? Em cápsula, 350 ml, quando é suficiente para uma cápsula, uso oral. Usar uma cápsula 3 vezes ao dia. Nessa prescrição da Crataegus, o que é que ficou faltando? O que é que vocês me dizem aí? O que é obrigatório tem uma prescrição. O que é que faltou aí? O tempo de tratamento? Exatamente, Rita, o tempo de tratamento. Da Crataegus, vocês têm alguma noção de quanto seria? Ou não fazem ideia? Eu não sei. Da Crataegus, ali em torno de 6 semanas, a gente pode fazer essa indicação de 6 semanas, certo? Mas aí uma coisa que é importante comentar é, às vezes, nos compêndios oficiais, tipo no formulário de fitoterápicos, não tem o tempo de uso da planta, né? Na maioria tem o tempo de uso, mas em algumas não tem. Não sei se vocês já perceberam isso. Aí, se não tem o tempo de uso, o que é que a gente faz, né? Aí fica a critério do prescritor, certo? Então, o prescritor vai analisar, né, tempo de uso, vai analisar como vai fazer para fazer o monitoramento dessa paciente em relação ao uso dessa planta, né? Já que não tem oficialmente o tempo de uso, tá? Mas a Crataegus tem um tempo ali que pode ser usado até 6 semanas, certo? Então, a prescrição tem lá o nome científico, nome popular, parte utilizada, né? Como usar. 3 vezes ao dia e por 60 dias, certo? A gente pensou também no mulungu, sendo que essa parte do mulungu foi algo que vocês ainda não foi estudado ainda, porque está em um módulo mais à frente, né? A função dela, né, enquanto fitoterápico, certo? Mas aí, no mulungu, aí como também para a questão da ansiedade dela, para ela conseguir dormir melhor também, para o sono ela é muito boa, né? Mas isso a gente vai estudar mais à frente, o mulungu, tá? E aí no mulungu se utiliza a entrecasca, né? E algo interessante do mulungu, tá aqui, é que em alguns locais, que o mulungu é uma planta bem conhecida, né? Em alguns locais, vocês dizem lá que é para usar a casca do mulungu. Mas não se usa a casca, porque a casca é uma cortiça, como mostra aqui essa figura, né? Então a gente utiliza a entrecasca do mulungu, certo? Porque essa casca, que é a cortiça, ela é descartada, né? E a gente usa a entrecasca, tá? Então que isso fique bem, porque em alguns locais eles confundem e colocam para usar a casca, né? Aí, então a gente vai lá para escrever, né, o mulungu e a crataegus, porque tem na farmácia Viva, né? Mas aí poderia ser outra também, como eu comentei, né? Então a paciente evoluiu bem com o tratamento, né? Aí o profissional de saúde pediu para ela retornar com 15 dias para ver como é que ia estar o estado dela, né? Então ela retornou com 15 dias e aí viu lá que a PA dela reduziu. Já foi para 135, para 13,8, estava 14,9. Tá? Então, já foi uma boa redução, né? Sendo que ela ainda fala muito no cansaço e na pouca disposição, né? E embora eu gostasse muito, né? Ela só conseguia participar do grupo de Tai Chi Chuan 2 vezes por semana. Já é alguma coisa para quem não fazia nada, né? Então, pensando na pouca disposição dela, né? Vocês prescreveriam, pensariam em alguma outra planta para indicar para ela? Alguma planta com ação adaptógena, né? Tipo, não sei se ashwagandha, ginseng, talvez. Não sei. Pode ser, Renan. Alguém aí comentaria alguma coisa a mais? Além de ginseng, ashwagandha? Eu também pensei no ginseng, mas eu não me lembro se o ginseng, se ele contribui para o aumento da pressão. Eu não lembro, não sei realmente.
tem que analisar isso, né? Para ver É, porque a pressão dela já começou a normalizar, né? sim. Eu fiquei com esse Ah, mesmo medo da Lady, não ter ah, atrapalhado a atenção. isso. Então, e é algo que a gente vai estudar ainda nos próximos módulos, né? Porque a gente não falou dessa parte ainda, né? Mas a gente tem que pensar numa planta, né, que não desregule, né, o que já está ficando nos parâmetros ideais para essa paciente, né? Então, a gente tem algumas opções, né? E uma das opções que a gente pensou, né, foi a fáfia. Vocês já ouviram falar da fáfia, né? Aí, a fáfia, a parte utilizada, né? É a raiz. Então, a gente pensou numa cápsula com 200 miligramas de raiz em pó, 2 vezes ao dia, né? Durante 40 dias. Porque a fáfia, ela é muito utilizada, para melhorar a disposição. Ela não aumenta a pH, certo? Sendo que aí a fáfia, a gente tem que ver, tomar cuidado com como vai utilizar. Por quê? Geralmente, quando a gente fala 2 vezes ao dia, a gente pensa 12 em 12 horas, né? Sendo que no caso da fáfia, a fáfia não é bom ser tomada à noite, porque a fáfia tira o sono da pessoa. Aí essa paciente, ela já tinha problemas com sono, né? Ah, melhorou o sono dela, né? Com a Crataegos, com o Mulungu. Aí se eu coloco uma planta que vai tirar o sono dela, eu vou desregular, né? É aquilo que a gente comentou em relação à hipertensão e o ginseng, né? Então, nesse caso, a fáfia, utilizando a fáfia, a gente poderia utilizar de manhã e à tarde, certo? Não precisa ser de 12 em 12 horas, né? Então, usando de manhã e logo depois ali do almoço, tá ok também, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Tá, essa planta, qual a ação dela, qual o horário que eu vou colocar para utilizar a planta, tá? E aí, depois que a gente prescrever a fáfia, né, a gente pode dizer para ela continuar com o Mulungu, né? E com a Crataegus, que tá dando certo, né? E aí depois a gente pode pedir para ela retornar aí com 15 ou 30 dias, né? Com um mês mais ou menos, para fazer a avaliação. Porque a gente precisa analisar aí o tempo de uso das plantas, né? Que não pode ultrapassar muito, tá? Então, o caso dessa paciente seria esse, né? Então, foi um caso mais tranquilo, assim, eu achei, né? Não sei vocês. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a esse caso. Se vocês pensarem em algo diferente também, querem comentar. Eu confesso que eu fiquei apreensiva com a situação, social dela, na Social. verdade. Me toca a questão dos conflitos e Sim, tudo mais no entorno de casa, acho muito ruim. É sim, uma coisa que para a saúde, quando está ali direto, você não tem governabilidade, né? Enfim, mas exatamente. é, Então, assim, é saber me deixou pensar. como vai conversar com a paciente, né? Porque a gente não sabe o contexto do dia a dia, né? Então, assim, como que ela tá vivendo ali, então é bem complicado mesmo quando o paciente vem com a gente, vem pra gente com esses problemas, assim, né, do meio em que ele tá vivendo ali. Então, é bem complicado mesmo, Rita. Mas achei muito bom que ela tem acesso a uma farmácia viva, e isso é para Exa poucos, é um grande exatamente. privilégio, e que ela está podendo fazer o Tachichuan 2 vezes por semana. Eu achei bem Exata, bom. Achei um exatamente, ótimo já. começo. Aham, sim, exatamente. Já foi um ganho, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, podemos ir para o nosso segundo caso. Então, vamos lá. O segundo caso é o digestório, né? Sistema digestório, e vai seguir a mesma linha, né, desse caso clínico que a gente acabou de discutir, certo? Aí vamos lá, aqui para ele. FS masculino, 32 anos, tá? Tem quadros frequentes de pirose, azia, né? E plenitude pós-prandial.
parece que a barriga tá cheia, né? Tá empachada demais, sem um alimento específico, né? Ele não conseguiu detectar se é algum alimento que está causando isso, né? Foi descartado pelo médico qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares, né? Porque quando chega um paciente assim, tô pirose, plenitude pós-prandial, muitas vezes a gente pensa logo, alguma intolerância, né? Mas esse caso já foi descartado, tá? É um paciente sedentário, insone, né? Que tem dificuldade para dormir, tem insônia, tem uma ingesta hídrica baixa, uma ingestão alimentar grande em alimentos processados, né? É um paciente fumante, 20 cigarros aí por dia, né? Bastante. Os antecedentes dele: múltiplas infecções respiratórias na infância tratadas com antibiótico, né? Então aqui a gente já pode acender o sinal de alerta. Esse cigarro aí ele tá usando desde quando? Né? Porque assim, tem casos de pacientes, né, que começaram a fumar na infância mesmo, tá? Então essas múltiplas infecções respiratórias tá associado desde o início ao uso do cigarro ou não, né? Porque, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente que ele já tinha seus 80 e tantos anos, né? Ele era fumante e ele fumava desde os, ele tinha comentado, dos 10 ou 11 anos, né? Então, desde a infância dele ele estava fumando, né? Os medicamentos em uso, omeprazol, né? SOS. SOS é em casos de, quando necessário, se necessário, né? Em casos de urgência, assim. Exames complementares, tanto os bioquímicos quanto os de imagem não deram alteração. O IMC-DI de 31,46, né, que detecta um grau de obesidade grau 1. O diagnóstico dele foi de dispepsia funcional, certo? Mas, se a gente não tivesse acesso ao diagnóstico dele, a gente iria ficar um pouco perdido, né? Tipo, o que que pode ser com ele, né? Pode ser uma doença péptica, como uma gastrite, uma úlcera, né? Poderia ser uma intolerância, como a gente comentou. Poderia ser uma doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, são várias as coisas que poderiam ser. Nesse caso aqui, a gente já tem o diagnóstico do paciente, o que já facilita muito para a gente, né? Já é meio caminho andado eu saber qual o problema que esse paciente tem. Então, pausa para discussão. De início, vocês detectam algum sinal de alerta? Em tese, não. Para encaminhamento, ainda não. Isso, para encaminhamento ainda não, tá tranquilo por enquanto, né? Mas se fosse para a gente dizer assim, sinais de alerta da dispepsia, né? Quais seriam os sinais de alerta da dispepsia? Vocês conseguem me dizer? Bom, ele tá até com sobrepeso, né? Isso, Mas eu pensei se de repente, assim, não nesse caso, não no setor sim. perda de peso involuntária, alguma coisa assim, de sangue nas Uhum. fezes. Isso. Então, assim, perda de peso, porque assim, é um paciente que tem uma alimentação, né, um pouco ruim, né? Aí, alimentos, foi comentado, né? Ele come muito, né? Então, a pessoa come muito e tá perdendo peso, tem alguma coisa que não tá muito bem aí, né? Então, gente, é um sinal de alerta se o paciente apresentasse isso, né? Sangue, né, nas fezes também é um sinal de alerta. A Morgana comentou sedentarismo. Aí, o sedentarismo, nesse caso, é um problema, né? Mas não é um sinal de alerta, tá? Então, de sinal de alerta, o que que a gente tem? O que que a gente poderia ter, né? Não nesse caso, porque nesse caso o paciente não apresenta nenhum sinal de alerta, né? Mas uma perda de peso não intencional, que foi comentado agora, uma disfagia ou uma odinofagia, né, que é a dor a engolir, vômitos persistentes, uma hemorragia digestiva, né, sangue nas fezes, como foi comentado também, uma anemia inexplicada,
início recente dos sintomas após os 45, 50 anos, histórico familiar de câncer. Então, se o paciente apresentar, se um paciente de vocês apresentar esses sinais aqui e ele tiver o diagnóstico de dispepsia, então já é um sinal de alerta para você encaminhar o teu paciente, certo? Mas nesse caso aqui, não tem nenhum sinal de alerta, né? Então a gente Ana continua. Paula, Oi, uma pode coisa falar. a se observar também é que muitas vezes a pirose, né, essa sensação de azia, pode Ah, ser indicativa até de alguma questão cardíaca. E ele, como é tabagista, é sim, uma coisa a avaliar, ver como é a pressão dele, ver se ele isso. tem dor no peito, porque já ouvi alguns cardiologistas, não sei nem a relação disso, que muitas vezes questões cardíacas mais severas começam com uma simples azia, por exemplo. E como ele fuma muito, ele pode estar com algum comprometimento aí cardíaco, sei lá, que esteja mascarado, não sei. Sim, pode ser também. Então a gente vai lá fazendo a anamnese dele, né? Então, essa parte cardíaca pode, a dispepsia pode ser, né? Algo aí por trás, né? De algum problema, cardíaco dele, né? Mas por enquanto, né? A gente no caso, não fala de nada cardíaco também, mas seria um sinal de alerta, né? Aí de problemas dele, a gente tem alguns, né? Que é a dispepsia, né? Que é o diagnóstico dele, a privação do sono, o tabagismo, a obesidade, né? O sedentarismo, como a Morgana comentou, né? Uma alimentação inadequada. Ele bebe pouca água, isso é horrível para todo mundo, né? Então a gente tem aí diversos problemas com esse paciente também, tá? Que a gente vai precisar analisar esses problemas aí. Mas você vê que assim, o paciente, ele não reclamou da alimentação dele, do sedentarismo, da pouca água, nada. Isso aí foi a gente que identificou, né? Mas ele não reclamou disso, né? Ele reclamou da dispepsia, né? Ele reclamou da privação do sono, né? Mas de resto é a gente que anota ali de que é um problema, tá? Que eu vou precisar trabalhar isso aí com ele também. Aí a gente vê que de tratamento não farmacológico para esse paciente. O que é que vocês fariam? Acho que Eu, começar com o aconselhamento da mudança das mudanças de comportamento, de estilo de vida, da questão do cigarro, do sedentarismo, né? Assim, entender até onde que ele pode, e explicar para ele o quanto que isso pode estar prejudicando o quadro dele, para poder ver se ele melhora a alimentação, Isso. né? Mas aí É isso. melhorar a alimentação seria como, no caso dele? Eu acho que tem que descartar ali as alergias e as intolerâncias, não é isso? Para a gente poder e pensar o que que é que pode estar causando essa pirose, se tem alguma coisa mais específica que ele não identificou, de repente No uma caso ajuda com um dele, nutricionista. no caso dele é que ele come muito alimento processado, então fazer essa orientação para ele fazer essa mudança desses processados por coisas mais naturais. Isso, porque o É, diagnóstico dele é de dispepsia, né? Então, sim. ó, alguém comentou aqui, reeducação alimentar, né? E a cessação do tabagismo, o 10 comentou alimento com menos processados, mais fibra, mais fibras, água, né? Então, melhorar essa alimentação dele e dizer pra ele, né, como que é melhorar. Não é só dizer, melhore sua alimentação, né? É, sim. Tipo, não come embutido. O que é um embutido? Tem gente que não Responder, sabe. papai. Tem gente que não sabe o que é embutido, né? Então precisa falar, ó, evite comer coisas enlatadas que vem dentro de latas, né? Evite comer coisa muito gordurosa, frituras, né? Salsicha, né? Quase que não saiu. Então, a gente precisa citar o alimento, tá? Não falem somente isso. Ai, para de comer embutido. É,
que é o embutido, né? Tá? Então E, sempre lembre Ana, disso. Oi. Ana, uma sugestão também aí nessa conversa sobre a questão da alimentação é assim, são os horários, né? Qual o horário que ele, por exemplo, ele vai jantar, ele come o Exa que na janta e ele já vai dormir imediatamente, comer uma feijoada e vai dormir. Então, assim, seria essa exatamente. questão também para não ficar também tanto tempo, não ficar em jejum por muito tempo, ou comer, enfim, ele vai precisar de um acompanhamento de um nutricionista, né? Isso. Para organizar Aí, essa alimentação dele. aí, Leide, a Leide trouxe um ponto. Acompanhamento com o nutricionista é o ideal. Aí a gente tem que ver. Se for um paciente do SUS, que ele não consegue pagar uma consulta, ele não tem plano de saúde, vai ter um nutricionista lá na unidade básica, porque a gente sabe que muitas vezes não tem, né? Muitas vezes não tem nenhum farmacêutico, né? Então, se não tem um Nutri, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente vai ter que aconselhar algumas coisas. Se tiver um Nutri, é o ideal. Ideal, se ele conseguir ir. Então, a gente pode perguntar para o paciente, né? Se ele tem condições, né? Se não tiver o Nutri lá na unidade, de ir, de pagar uma consulta, de se ele tem um plano de saúde, né? Então, foi bem interessante a Lady trazer essa questão do Nutri, né? Comentaram aqui. Início do processo de redução da tabágica, alimentos de fácil digestão, né? Exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana, supressão do consumo de refrigerantes. Aí nessa parte do exercício físico, a gente tem que saber se ele tem condições de fazer exercício físico 3 vezes por semana, né? Não é a gente dizer, faça 3 vezes por semana, não é? Como é a sua rotina? Você tem condições de fazer? Né? Então, ter essa conversa antes. A Letícia comentou aqui, perguntar se ele tem vontade de parar de fumar, né? E foi um ponto bem interessante da Letícia, né? Porque a gente fala muito, tem que parar de fumar, tem que parar de fumar. A pessoa quer primeiro, né? Porque tem gente que quer e não consegue. E tem gente que diz, eu não quero, eu não vou. Então a gente precisa ir com calma, né? Porque não adianta a pessoa não querer e eu dizer, não, você quer, você vai. Não, não é assim, né? Então, a Letícia comentou, conversar sobre a possibilidade dele participar de um programa de tabagismo na UBS, né? A Leide comentou a auriculoterapia para controlar o tabagismo também. E a gente sabe que tem muitas PICs, né? A gente tem esse acesso pelo SUS, né? Então, é uma boa para ele também, né? Então, vocês veem assim que é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, né? Aumentar a ingesta hídrica, ele precisa aumentar essa ingesta hídrica, tá? Em relação à questão da pirose também, a gente pode comentar o quê? Quando ele for deitar, né? A questão do travesseiro, né? Porque tem pacientes que dizem que o quê? Ó, não é, o ideal não é deitar com a cabeça totalmente reta, linear com o corpo, né? Ficar com a cabeça um pouco mais levantada, o tronco um pouco mais levantado, né? Então a gente pode ir passando essas informações aí para o paciente, tá? O Décio comentou, redução de danos, caso não queira acessar, né? O tabagismo, né? A Letícia comentou. Então a Letícia, vocês veem que a Letícia, ela envolve o paciente, que é isso que a gente precisa, né? Eu preciso perguntar o que que ele quer. Então, a Letícia comentou. Quais as mudanças que ele quer fazer? O que ele está disposto a fazer e nesse momento o que é que ele consegue fazer? Isso é importante, porque aquilo é olhar para a pessoa, não é dizer, vai e faça, pare de fumar, beba água, né? É assim, o que é que ele consegue fazer? Faria um plano de trabalhar as mudanças aos poucos, né? Por onde ele prefere iniciar. Então, a questão da ingesta hídrica, a gente pode perguntar assim: ele trabalha aonde? Né? Será que ele consegue, digamos assim, que ele diz, eu não consigo estar bebendo muita água, não consigo estar bebendo água direta, porque eu trabalho muito, não sei o que e tal. Será que você tem condições de levar uma garrafa para o seu trabalho?
Se você trabalha com seu celular perto, você pode botar um alarme, né? Para a gente ir ajudando nessa questão aí de beber água, por exemplo, né? Então a gente tem que ir traçando estratégias, né? Então o Antônio comentou aqui a questão da dentição, da mastigação, né? Que pode aí tá piorando, né? A maneira como ele mastiga, se ele não mastiga corretamente, se ele já pega a comida e já engole de vez, né? Então pode piorar aí o caso dele, né? Então o Antônio trouxe uma boa colocação. Então, de não farmacológico, né? A gente foi comentando aqui tudo, né? Então, educação em saúde, explicar o que é a doença, né? O porquê que ele está com aquilo, é importante ele saber o porquê, né? Comer devagar é sempre importante, evitar alimentos gordurosos, ultraprocessados, né? E sempre dizendo para o paciente o que é alimento gorduroso, o que é um ultraprocessado, né? Aumentar a ingesta hídrica, a higiene do sono, né? Eu chegava para o paciente e dizer, ó, você tem que fazer higiene do sono. Não. É o que ele consegue fazer para melhorar o sono dele. Então a gente vai ajudar nisso, tá? Atividade física, será que ele consegue? Vamos conversar com ele, né? A questão do tabagismo também, que a gente já comentou, tá? Então é dessa maneira que o tratamento não farmacológico a gente vai fazendo, porque não é eu chegar e dizer o que tem que ser feito, é o que o paciente quer, o que é que ele pode fazer, o que é que ele consegue fazer ali no momento. É por isso que o tratamento não farmacológico, ele não é o mesmo para todos os pacientes, né? É individualizado, ok? De plano de cuidado aí, né, como fitoterapia. O que é que vocês, farmacêuticos, indicariam, né? Médicos, enfermeiros prescreveriam? O que é que vocês pensam, assim, pro caso dele? A espinheira santa seria algo bem bacana para ele, eu acho. Geralmente é a primeira que fala, né? Espinheira santa, né, Rita? É. Aham. É o que a É um gente pensa. clássico, né? É o Exatamente. É o clássico. clássico, né? Daí para dispepsia, né? Então, a espinheira santa foi o que a gente tutor também pensou na espinheira santa logo de cara, né? Mas a gente tem aí uma infinidade também de outras plantas, né? Então, a espinheira, né? A bácaris, né? Funcho, a menta, a quileia, né? Tem aí uma infinidade de plantas aí que a gente pode pensar, né? Para esse paciente, né? Eu pensei Ah, também, não sei se dá certo, que não tá aí o boldo, pela questão dessa sensação de empachamento que ele sente, alguma coisa do tipo. uhum. Pode ser o boldo também, porque o boldo, ele não tá aqui, mas eu não lembro se ele tá na apostila, mas ele pode ser também, né? Então, assim, não são só essas plantas que estão aqui, não, né? Tem várias outras aí que podem. E todas elas são utilizadas para dispepsia, certo? Então não tem problema, né? Então, assim, a espinheira santa é bom porque, assim, ela tem essa ação, né? Para dispepsia, ela tem atividade anti-inflamatória. Tem alguns estudos que dizem também que a espinheira santa, ela tem atividade ansiolítica, tá? Mas é algo que não é comprovado ainda, mas alguns estudos dizem, algumas pessoas utilizam também, né? O uso popular como ansiolítica também, né? Então, a carqueja, o boldo, a espinheira santa, né? Então, todas elas estão corretas, certo? Daí a gente vem aqui para insônia, né? A gente tem uma infinidade de plantas também. A gente não estudou ainda o módulo, né, do sistema nervoso, né, que vai ser um dos últimos. Mas para insônia a gente tem a camomila, a valeriana, maracujá, melissa, mulungu, né? Uma infinidade também de plantas, né? Então, o que que a gente tinha pensado, né? Vocês comentaram aí, espinheira santa, né? O Renan também comentou a espinheira, e foi algo que a gente, na discussão dos tutores, a gente pensou também na espinheira, né? Então, a espinheira a gente utiliza aí. A gente pensou, eu quero ver vocês. A gente pensou num decocto para esse paciente, né? Uma preparação extemporânea.
Vocês pensariam em alguma outra forma farmacêutica ou seria uma preparação extemporânea? Eu acho que uma extemporânea para a rotina dele, não sei se daria certo. Acho que a cápsula, A cápsula para né? rotina? Eu Eu pensaria acho. na cápsula também, porque assim, ele não bebe água, então ele não deve gostar de chá. Então, eu indicaria a cápsula, mas aí o chá também seria uma forma de fazer ele se hidratar, tomar mais água. Lady, foi exatamente isso que a gente pensou, entendeu? Porque assim, de Eu acho que indicar. tem que negociar com ele, né? Assim, Exatamente. dar as Aham, opções, porque não adianta a gente botar. Eu particularmente acho muito sim. melhor, né? O decocto chá, enfim, Aham, por vários motivos. Acho sim. que é o momento do autocuidado, inclusive e tal. Aham, Mas tem que ver se ele topa, né? Se ele não exatamente. topar, cápsula Exatamente, para dentro para Rita. começar. Exatamente. Então, assim, o que a gente pensou, né? Ver com o paciente se ele conseguiria fazer esse decocto, tomar, né? Utilizar, porque para ele seria melhor porque aumenta a ingesta hídrica dele, né? Mas antes perguntar para ele se tá ok, né? O que é que ele prefere, né? Então, se ele disser, não, para mim pode ser, então seria o ideal para ele, né? Mas se ele disser, não consigo fazer esse chá, não quero, não gosto, então a gente partiria para uma outra forma farmacêutica, né? Mas de início, se puder, né? Um chá seria o ideal para ele, né? Para aumentar a ingesta hídrica aí, certo? Ana Paula, Oi, eu hoje Rita. estava conversando com uma colega, Ah, ela me falou que espinheira santa é uma planta muito comum de estar falsificada, né? Enfim, de não ser aham, ela, que tem várias conhecidas e sim, tudo mais. Eu não sei até que ponto isso é um problema, mas acho que também vale a pena a gente sempre pensar, como a gente pensou na farmácia viva, né? Que a aham, outra sim, colega tinha, o outro o caso acesso, tinha de sim, referência que a gente tem de referência para para o tratamento aham, fitoterápico dele? Ele vai conseguir? Ele não isso, vai? Tem um herveiro bom tem, por perto para poder aham, garantir, enfim, sim. nessa Rita, forma. E nem sempre a aham, farmácia de sim, manipulação, sim. né? Rita, e foi bem interessante que é o próximo ponto que eu vou discutir com vocês, vai ser essa parte, entendeu? Da questão da falsificação, de onde ele vai pegar essa planta, né? Então, aqui, ó, só para finalizar essa parte aqui da prescrição, né? Folhas secas e rasuradas, 2 gramas para 150 ml de água, né? Uso oral, fazer uma decocção, explicar para o paciente como é que faz uma decocção, né? Porque a grande maioria, assim, o leigo geralmente sabe uma infusão, e aí pode achar que é tudo a mesma coisa, né? E tomar 150 ml de decocto 2 horas após o almoço e à noite, né? Por quanto tempo vocês fariam essa indicação, prescrição? Talvez uns 30 dias, Pode ser uns 30 dias e pedir para ele dependendo do retornar. retorno dele, Isso, possível. exatamente. Pode ser uns 30 dias e pedir para ele retornar, né? Mas a expiração ela pode ser usada por no máximo até Ah, 6 meses, né? tá bom. Mas a gente pede para ele retornar antes, para ele não retornar somente com 6 meses, né? Também é bom sempre explicar isso, né? Assim, que é, pode tomar até 6 meses, mas não pode tomar direto, assim, de qualquer jeito, qualquer hora, né? E a importância também do preparo do decocto do após, né? Prepara na hora que for tomar, não guarda pro, né? Porque Exatamente. conheço gente que guarda para a semana inteira, faz o garrafão e deixa guardado na geladeira. Enfim, Exatamente. e aí, O ideal é bem preparar pior. sempre antes de tomar. Vai tomar, prepara. Vai tomar, prepara, né? É o ideal. Sim. E aí foi a pergunta que a Letícia perguntou aqui, né? O tempo adequado para armazenar o chá preparado, né? Uhum. Então, a questão do armazenamento, Letícia, quando é decocção e infusão, geralmente que é indicado aqui, a pessoa consiga preparar antes da tomada, né?
Mas, se ela não conseguir, que seja preparado pelo menos uma vez ao dia, né? Para não preparar e deixar muito tempo lá, armazenado, certo? Certo. Ana, e onde Oi, que a gente encontra essa informação? A gente tem alguma referência, eu não sei sabe se, dizer? eu não sei se no formulário tem, eu tenho que dar uma olhada, Eu não ou cheguei a se, pesquisar. aham, o formulário ele fala de armazenamento, mas não de todos, né? E também no site, da Fitoterapia Brasil, eles comentam sobre armazenamento também. Eu anotei aqui também, e aí eu coloco lá Olha, eu li no grupo. recentemente no formulário de preparação extemporânea da farmácia da Aham. natureza, que é 8 horas após o preparo. Uhum. Isso. Eu O usei i- essa informação recentemente. sim, sim. O ideal, então assim, o ideal é assim, preparar e tomar, né? Se não consegue, né? Porque às vezes foi até uma discussão também da gente, dos tutores, né? Às vezes a pessoa não consegue preparar porque vai estar no trabalho. Aí já quer levar de casa, né? E às vezes o tempo da pessoa de deslocamento de casa para o trabalho e o tempo do trabalho para voltar para casa depois dá mais de 8 horas, né? Então, que fosse até pelo menos um dia, né? Mas tem a informação no formulário, mas não tem de todas as plantas. No site Fitoterapia Brasil tem essa informação também, porque o site da Fitoterapia Brasil, em cada planta que tem no site, eu não sei se vocês já acessaram, né? Mas eu posso mandar no grupo. No site Fitoterapia Brasil, vem lá o glossário, né? Com todas as letras, aí você vai clicando na letra, por exemplo, na M, que é a matricária camomila. Aí quando você clica na planta, vai aparecer várias informações. Aí uma dessas informações é bem assim, fórmulas, de farmácia viva, se eu não me engano. Aí quando você clica ali, vai aparecer, né, toda a forma de como você prepara, como você administra, né, a camomila, por exemplo, tá? Então no site Fitoterapia Brasil também tem essa informação, certo? Quando terminar, eu posso digitar no grupo e também lá no fórum, né? Essa parte da pesquisa aí. Então, aqui o que a Sim. Rita tinha comentado, né? Sobre a questão da falsificação, né? Da planta, se realmente ela é uma. Como é que se diz? Se realmente. Peraí. Se realmente é uma espira santa, ou então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Nessa aqui de adulteração, né? Então, essa primeira aqui é a espinheira santa mesmo, né? Sendo que essa aqui, a segunda, ela era espinheira santa, sendo que vem cheio de galhos também, né? Galhos grandes, galhos menorzinhos, vem outras coisas ali por dentro que a gente não sabe o que é, né? Então, a gente precisa ter cuidado de onde a pessoa vai adquirir isso, né? Então, se na UBS a gente tiver espinheira santa para poder fornecer, ótimo. Se não tiver, o ideal é que a gente diga para o paciente onde ele pode estar adquirindo, tendo, né, essa planta de qualidade, para que não haja adulteração, né? Então, às vezes, a pessoa consegue a Maitenos, né, consegue a Espira Santa, mas não numa qualidade boa, porque, por exemplo, essa aqui dá baixa qualidade, né? Então a gente tem essa que tá verdinha, tá numa boa qualidade, mas essa aqui já tá sem clorofila, ela já tá meio amarronzada, né? Então ela perde suas propriedades. Então não adianta você utilizar. Ou então, às vezes a pessoa acha que tá usando espinheira santa e tá usando uma outra planta, né? Então, ou seja, é uma planta falsificada. Isso acontece muito, tá, gente? Então, por exemplo, aqui tem a Motivédia, a Maitênus, né, espinheira, e aqui do lado tem uma planta bem parecida, que é a Sorócia Bonpland, né? A diferença entre elas está nas nervuras aqui da parte de dentro da folha,
né? Então, a distância, né, de uma nervura para outra aqui da sorócia, por exemplo, você vê que a gente mede com a régua mesmo, né? É de quase 1 centímetro. Já da multivérdia é menos de 0,5 centímetros. A diferença de uma nervura para outra, né? Então a gente precisa saber identificar se a planta, se é uma planta verdadeira ou não, né? E aí foi bem interessante que ano passado eu fui fazer um curso lá na Farmácia da Natureza, né? Lá em Jardinópolis com o professor Fábio. E aí o Fábio tinha dito, né? Ó, vocês tragam espinheira santa, de onde vocês estiverem do país, né? E aí tinha gente do país inteiro, né? E todo mundo foi levando os saquinhos de espinheira santa que a gente comprou aí em qualquer lugar, né? E aí a gente apareceu plantas, espinheiras santas, né? Adulteradas, cheias de galhos. Teve outras que não era espinheira santa, que a gente foi fazer a identificação, né? E aí ontem, uma das tutoras que atende paciente, né? Na parte de fito, ela comentou de uma paciente dela, né? Que estava usando espinheiras, que achava que estava usando espinheira santa, né? Ela dizia que gostava muito do chá da espinheira santa e tal, mas que não estava dando muito efeito, né? E ela não estava se sentindo muito bem e tal, e queria analisar. Aí a farmacêutica, né, a tutora, perguntou de onde ela pegava essa planta, né, de onde ela tinha, e ela disse que tinha planta em casa mesmo, né? Então a tutora pediu para que ela levasse um galho da planta para a tutora analisar. Porque essa tutora, ela é especialista em espinheira santa, sabe? Ela fez o mestrado dela com a espinheira santa, então ela sabe tudo de espinheira santa. Aí quando a paciente chegou com um galho, a tutora viu logo que não era uma espinheira santa, que a folha é parecida, mas era ílex, é chamado de azevinho. Não sei se vocês já ouviram falar dessa planta. Essa planta ela é pouco utilizada como fitoterápico, ela é mais utilizada como ornamental porque ela tem uns frutozinhos vermelhos, como tem aqui no slide, né? E esses frutos vermelhos, eles são tóxicos. Ela fazia o chá da folha, tá? Ela não usava o fruto, né? Mas, tipo, a mesma folha, a folha não servia para dispepsia nem nada, né? Então, ela tem alguma ação analgésica, mas não se utiliza essa planta mesmo. É muito pouco utilizada como fitoterápico, é mais como ornamentação mesmo, né? Então, para vocês verem a importância, se o paciente disser, não, eu cultivo em casa. Aí você pode pedir para o paciente, você pode trazer um galho para eu analisar se realmente é essa planta, né? Então, é função nossa aí também estar analisando, certo? Ana, Oi, Letícia. eu tenho uma dúvida em Ah, relação a é, a questão da coloração que tu comentou, né? sim. Da perda da coloração relacionada à baixa qualidade. Isso é uma Isso, regra geral, assim, para todas as plantas que, né, que tu vai usar no caso a a folha, folha. né? Sim, Aham. sim. Isso é uma regra geral. Se a folha já tiver perdida a clorofila, a gente já não utiliza. E a qualidade dela já vai estar baixa, Certo. certo? Obrigada. Nada. Ô, Ana, Oi, Renan. aproveitando a dúvida de Letícia, Ah, como, por exemplo, tem-se o uso da folha da goiabeira para diarreia, por exemplo. sim. Mas eu cresci ouvindo que tem que ser a folhinha novinha e não a folha mais velha. Então, Uhum. isso que a Letícia colocou faz sentido também nesse caso aí, de folhas mais jovens, elas são mais ativas para uma Não, determinada função. não. No caso da espinheira santa, não. Pode ser a folha, não importa se ela é uma folha novinha, pequenininha, ou a folha já bem desenvolvida, né? No caso da espinheira santa, a gente analisa a questão da clorofila dela, certo? Se ela tá verde, né? Se ela tá bem, ou se ela já tiver marronzada, amarelada, a gente já não usa folha, tá? Mas essa questão da planta, da folha jovem, é específica de algumas plantas para ser utilizada, como o da psídio, né? Que é a goiaba, que é a goiaba.
Perfeito. certo? Então, daí aqui para essa paciente a gente pode pensar também, né? Para insônia do paciente, aliás, né? Que ele reclamou, né, da questão do sono dele. Foi algo que a gente não estudou ainda, né? Que eu já falei, mas a gente pensando, a gente poderia, para insônia, a gente tem uma infinidade de plantas, né? Então, para ele poderia ser uma melissa, ou então a gente poderia pensar numa camomila, num chá de camomila, né? Para aumentar a ingesta hídrica dele, né? Mas aí saber se ele pode utilizar uma camomila, né? E a gente precisa tomar muito cuidado também. Eu dei esse exemplo da camomila para puxar um gancho de que, né? A camomila, ela, não só a camomila, tá? Mas várias plantas, elas interagem com medicamentos, né? Tem interação planta-medicamento, né? Medicamento não fitoterápico, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque, por exemplo, a camomila, ela interage com anticoagulantes e ela aumenta o efeito do anticoagulante, né? Ou seja, vai causar uma hemorragia no paciente. Então, por isso que quando você for atender o paciente, a gente precisa saber do paciente. Utiliza algum medicamento? Qual o medicamento que você usa no seu dia a dia, né? Para eu saber o que é que eu posso estar utilizando, certo? E aí, tem sites que a gente consegue ver essa interação de planta, né? Medicamento não fitoterápico. Um deles é o drugs.com, não sei, acho que alguém já pode ter ouvido falar, né? Tem o Medscape, né? Tem vários outros. Mas o Drugs é um bom site de procura de interações e ele é gratuito, né? Então, maravilhoso, tá? E aí a gente consegue ver a interação da planta, se a planta interage com algum medicamento que o paciente possa fazer uso, tá? Então, no caso desse paciente aí, se ele puder utilizar também um chá, né, para insônia, vai ser melhor do que uma cápsula, por exemplo, tá? Mas aqui eu trouxe uma cápsula só para vocês terem essa noção de que pode variar. Não tem uma coisa que é certo que vai utilizar, né? A gente, é a nossa conversa com o paciente, tá? Ana Paula, Oi, eu fiquei com uma dúvida aqui no... Uma cápsula após o café à noite? Fiquei um pouco isso. confusa. Não, nesse Café? caso. Não, após o café da noite, no caso a janta. Ah, então tá. É porque, Ah, é então tá, porque o porque. café para mim automaticamente é de manhã. Aí fiquei Ah, um não. pouco confusa. Não é Entendi. porque para Tá mim, quando eu ótimo. falo após o café, é sempre o café da noite, entendeu? Ah, Mas que é. engraçado. Ótimo. Pois é. Tá. Perfeito, Mas perfeito. aí, Rita, foi bom até tu Obrigada. comentar, porque assim, foi até bom tu comentar, Rita, sobre isso, né? Porque assim, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de falar com o paciente, né? Porque as regionalidades são diferentes, né? Vai que aquele paciente seja de um outro local, né? Que eu não sei. Então, deixar bem específico Nossa, isso, eu tá? fiquei bem confusa. O café à noite, falei, "Ué, é o café e à noite?" E eu fiquei bem confusa. Mas enfim, tá ótimo. Agora, se tá com insônia, não devia estar tomando café de noite, né? Ou não? Exatamente, eu estava Né? Aqui a pensando. gente não toma café de noite para poder dormir bem, Mas pra senão você ver, atrapalha. mas pra você ver, eu não tomo café, certo? Café é bebida, né? Mas sempre que eu vou, eu nunca Sim, falo, sim. eu vou jantar. Eu sempre falo, vou tomar meu café da noite. Que aí é tipo O um meu café suco, também. um leite, entendeu? Mas eu não tomo café mesmo. Seria um É, Tá. lanche. Achei muito interessante a é a regionalidade. regionalidade, Realmente a gente exatamente. precisa estar sempre atento, né? Exatamente. E aí aqui a gente tem, né? Então, como finalizando, a gente tem, pode fazer outras indicações. Então, por exemplo, eu não quero usar a espinheira santa com o meu paciente. A gente pode usar uma carqueja, como vocês comentaram, né? Então vocês vão aí vendo com o paciente, mas não precisa ver as especificações de cada planta, porque, por exemplo, a carqueja, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que ela pode ocasionar leucopenia, que é uma baixa de glóbulos brancos, né? Então, se a gente for fazer uma indicação, uma prescrição de carqueja, eu preciso estar fazendo monitoramento dos glóbulos brancos, né? Está pedindo um hemograma sempre para fazer esse monitoramento. Porque se tiver reduzindo o glóbulo branco,
eu preciso parar com a carqueja, né? Então é importante a gente saber as especificidades aí de cada planta, o que ela pode estar ocasionando ou não, né? Então lá no formulário de fitoterápicos vem dizendo as advertências, o que pode, o que não pode de cada planta, né? E também nas monografias, né, que a gente disponibilizou, tem essas informações, né, que foi uma coisa que o Renan comentou no grupo hoje, né, que as monografias a gente vai estar colocando no material em PDF, para que vocês salvem o PDF, fiquem com o PDF para vocês, né. Então, vocês têm mais algum comentário? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, vamos passar aqui para então nosso último caso, né? Que refere-se ao sistema metabólico, tá? Então, o roteiro é o mesmo, né? Então, tem lá. AS, um paciente masculino, né? O paciente apresenta-se à consulta com queixa de fadiga persistente, desconforto abdominal leve na região superior direita e aumento de peso nos últimos 2 anos. Relata que não consome bebidas alcoólicas e tem um estilo de vida sedentário, né? Sua dieta é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas, com baixo consumo de frutas e vegetais. Trabalha como professor, refere estresse crônico, né? É professor, então é crônico mesmo, devido às dificuldades com os alunos na atualidade, né? Então, esse é o caso. Os antecedentes dele, né? Ele não tem histórico de doenças hepáticas anteriores. Ele nunca utilizava medicamentos, não utilizava medicamentos antes, né? Atualmente só está utilizando a rosuvastatina. Ele disse que o pai dele tem diabetes e a mãe esteatose, né? No exame físico dele, né? O peso 92 quilos, estatura 1,78, IMC 29, né? Então, tem um sobrepeso, um abdômen levemente estendido, com dor à palpação na região do fígado, sem icterícia ou sinais de insuficiência hepática. Porque a icterícia e insuficiência já seriam sinais de alerta, né? Pra gente, opa, vou encaminhar, né, ao médico. Mas ele não apresenta esses sinais, ok? Exames laboratoriais dele, né? Colesterol total 195, que tá um pouquinho de nada alto só, né? O LDL que tá alto, o HDL tá bom, né? Triglicerídeos também tá ok, uma glicemia de jejum nesse caso aí também é ok, insulina ok, o TGO também tá dentro do valor de referência, né? O TGP e o gama GT deles estão um pouquinho de nada elevado, né? Mas está acima do valor de referência, né? Do TGP, se eu não me engano, o valor é de 7 até 50, eu acho, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 50. E o Gama GT vai até uns 60. De 7 até uns 60, o Gama GT, né? Então tá um pouquinho alto somente, né? Ele fez um ultrassom de abdômen superior, né? E aí nesse ultrassom deu um aumento difuso da ecogenicidade hepática, grau 2, né? A gente pensa, será se tem uma esteatose hepática aí de grau 2, então, né? Uma doença de depósito, o que é que está acontecendo com esse paciente, né? Então, o diagnóstico médico dele, esteatose hepática, né? Mas se a gente não tivesse esse diagnóstico, a gente começa a pensar em várias coisas que esse paciente poderia ter, né? Ah, será uma hepatite? Será se não pode ser, né? Uma doença hepática gordurosa alcoólica? Uma hepatite autoimune? Alguma doença metabólica, né? Alguns medicamentos que podem causar hepatotoxicidade, né? Então, são vários diagnósticos que a gente poderia pensar se esse paciente já não tivesse o diagnóstico de esteatose hepática, nesse caso aqui, certo? Então, uma pausa para a discussão. Nesse momento, o paciente apresenta algum sinal de alerta?
Não. Não, né? Pronto. Então, sem sinal de alerta. Mas, quais seriam os sinais de alerta se a gente fosse acrescentar no caso, né? Não, eu quero que esse paciente ele tenha sinais de alerta. Quais seriam os sinais de alerta, além da icterícia que eu comentei, né, por exemplo, que a gente poderia citar? É, você falou icterícia, de repente, não sei se você falou icterícia, e a ascite, né? E o quê? Que eu não A entendi. ascite, né? A barriga, Sim, a CIT. a Tá. água, Aham. né? Sim, A ascite, a água embaixo. exatamente. O que mais? Se fosse um paciente que tivesse problema apresentando edemas pelo corpo, Edemas pelo corpo, né? O que mais vocês conseguem pensar? Que poderia ser um sinal de alerta. problema hepático também, confusão mental, surgimento de alguma questão de confusão mental, Confusão é uma coisa. mental. A Morgana comentou aqui dor à palpação, né? Então, são vários sinais que um paciente pode apresentar, um paciente com esteatose hepática pode apresentar, né? Então, ó, dor importante no abdômen, né? No caso, uma dor à palpação, cansaço, uma fraqueza constante, frequente, perda de apetite, aumento do fígado, do abdômen, uma dor de cabeça constante, enjoo, vômito, a icterícia, né? Tudo isso são sinais de alerta para uma pessoa com esteatose, com diagnóstico de esteatose, ok? E aí, quais são os problemas, né? Depois de lido o caso, quais são os problemas que o paciente apresenta? Sobrepeso, dislipidemia, né? Isso é dislipidemia, sobrepeso, É, se ele é sedentário também, é um problema, né? sim. A gente não sabe se é um problema para ele, né? Mas para a gente, como profissional de saúde, a gente já pensa, opa, é um problema. O que mais? O cansaço e a fraqueza que ele relatou está incomodando ele. O cansaço e a fraqueza, a gente tem que saber, né? Teria que perguntar a ele. Há quanto tempo esse cansaço? Há quanto tempo essa fraqueza? Né? A Morgana comentou aí a síndrome metabólica, né? E aí, em relação ao cansaço e à fraqueza, né? A gente tem que saber assim, porque, por exemplo, cansaço e fraqueza pode ser, né? É um sinal de alerta, né? Mas há quanto tempo esse cansaço e fraqueza? Esse cansaço e essa fraqueza estão impedindo a pessoa de trabalhar, né? De fazer suas coisas e a pessoa está totalmente prostrada em cima de uma cama, né? Então eu tenho que saber como é esse cansaço e essa fraqueza, para saber se eu vou realmente colocar como um sinal de alerta ou se é o início e eu consigo ali ainda fazer algum manejo, né? Ana, Então, precisava ver também se isso, se essa fraqueza iniciou quando ele começou a tomar rovastatina, né? Se essa fraqueza muscular pode também. ser exatamente uma reação, né? Um efeito colateral aí do medicamento, né? Então, assim, ele tem vários problemas, né? Esteatose, a dislipidemia, o sobrepeso, o estresse crônico dele, né? Porque ele é professor. O Antônio comentou verificar os hormônios da tireoide. Ótimo isso, né? Porque a gente sabe que a tireoide ela desregulada, ela desregula a vida da pessoa, né? Causa muito cansaço, fraqueza também, né? A alimentação dele que não é adequada, né? Sedentarismo. Então ele tem aí diversos problemas, né? Mas é aquilo, ele não veio pra gente reclamar do sedentarismo, da alimentação, do sobrepeso dele, né? Mas a gente vai olhar esse lado também, tá? Aí, para esteatose hepática, eu não sei se vocês já viram, uma equação, né? Que é um score que a gente utiliza para esteatose, que é o FIB-4, né? Ó, a Morgana colocou aqui, lembrando que ele ainda não é diabético. Exatamente, ele não é diabético, mas ele tem, ou é o pai ou é a mãe que já é, né? Então a gente já liga um sinal ali de alerta para ele, né?
que ele pode desenvolver a doença continuando dessa maneira, né? Então, a FIB-4 é uma equação simples que avalia o risco da pessoa com esteatose, né, a ter um caso, a avançar no caso e desenvolver uma fibrose hepática ou até mesmo uma cirrose, certo? Então, ela é uma equação bem simples. Se vocês colocarem lá no Google FIB-4, vão achar rapidamente, né? Então, tá aqui, ó. Então, na FIB, a gente preenche o quê? Com a idade do paciente, o valor de TGO, TGP e número de plaquetas, certo? E aí clica aqui em calcular. Eu só não fiz o desse paciente porque a gente não tinha o valor das plaquetas dele, né? A gente tinha idade, TGO e TGP, certo? E aí, no caso, como que a gente vai avaliar, né? Então, por exemplo, valores acima de 1,3 em pessoas com até 65 anos de idade e valor superior a 2 em pacientes acima de 65 anos merecem um cuidado, uma análise melhor, uma investigação com o médico, porque são pessoas que estão mais predisponíveis a desenvolver a fibrose ou até mesmo uma cirrose, certo? Então, nesse caso aqui, desse paciente, a gente poderia solicitar aí, né, um hemograma, né? Se eu trabalho no hospital, eu consigo ver, geralmente o paciente vai ter um. Se o paciente está internado, por exemplo, eu consigo ver, né, pro exame dele. Mas se é um paciente a nível ambulatorial, a gente fala com o médico, para o médico solicitar o exame, né? Só para a gente calcular aqui esse risco, né? Então é bem interessante e é bem fácil de se fazer aqui, como vocês viram. Então, de tratamento não farmacológico para esse paciente, o que é que vocês falariam? Específico, assim, para ele. Reduzir a gordura, né? A alimentação. Isso. E aí explicar para o paciente, né? Se Uhum. ele se dá para ele reduzir um pouco a gordura, né? Se retirando aos poucos, né? Fazer uma barganha aí com ele, né? Ó, vamos. Porque às vezes a pessoa não consegue reduzir de vez, né? Tirar, passar por uma alimentação totalmente saudável, né? Mas se conseguir aos poucos, né? E aquilo, se a gente conseguir encaminhar para o nutricionista, é o ideal, né? Mas se não conseguir, então a gente vai fazendo o que dá, enquanto farmacêuticos, enquanto enfermeiro, enquanto médico, né? E vai ter que acompanhar aí o acompanhamento laboratorial, né? Porque acompanhar as taxas, né? O TGO. Exatamente. Vai ter que ir. Então a gente pode fazer a indicação da planta, né? Fitoterápico, e depois fazer esse acompanhamento laboratorial também, né? Para saber se a planta prescrita, né, indicada, está atuando da maneira que a gente quer. O que mais de não farmacológico para ele? Diminuir o consumo de carboidratos. A gente falaria para ele o que é o carboidrato, né? Porque tem paciente que não sabe o que que é. Então a gente vai perguntar para ele o que que ele, quais são esses alimentos que ele come, né? Para a gente ver se ele consegue fazer a redução aí desses alimentos, né? Então, de tratamento não farmacológico é importante, né? Educação em saúde sempre. Explicar para ele o que é uma esteatose hepática, né? Porque a gente tem esteatose de grau 1, grau 2, grau 3, né? Então, explicar o que é uma esteatose, explicar que se ele não cuidar, o que é que pode acontecer, né? Quais são as complicações que podem ocorrer, tá? Reduzir o estresse. Tá, mas como que ele vai reduzir o estresse, né? Então, o Décio comentou aqui, ó, sugerir uma psicoterapia pela questão do estresse e se a alimentação não é a válvula de escape para as questões emocionais. Exatamente. E aí, cai naquilo que a gente comenta sempre, né? A questão do Nutri. Se o paciente tiver condições de ir para uma psicoterapia, beleza, porque
eu não sei se tem algum professor aqui, né? Mas é muito estressante você trabalhar, né? Numa sala de aula. E aí eu digo isso porque, né? Eu já fui professora de faculdade. Hoje em dia eu trabalho lá no Ministério como consultora. E eu digo que o trabalho na faculdade era muito mais estressante, né? Então, será que essa pessoa consegue fazer uma psicoterapia? Se conseguir, é o ideal, né? Mas se não conseguir, o que é que ele pode, o que é que a gente pode estar ajudando para reduzir esse estresse, né? Então, comento aqui, recomendar exercício físico, redução alimentar com a dieta hipograxa, né? E aí explicar para o paciente o que é uma dieta hipograxa, né? Exercício físico, ele consegue fazer, né? Como é o dia a dia dele, tá? Porque às vezes é uma pessoa que sai de casa de manhã cedo, 7 da manhã, e chega 10 da noite. Não sei se ele consegue fazer, né? Então, saber como é o dia a dia dele, para saber qual não farmacológico eu vou conseguir, né, indicar, prescrever para ele, certo? Então lembrem sempre, eu não posso sair jogando o tratamento não farmacológico no paciente. Eu tenho que saber como é o estilo de vida dele para que eu consiga ajudá-lo, certo? Nessa questão de educação em saúde, uma coisa bacana para falar também é dos É. medicamentos que ele usa ou que porventura usa, por exemplo, antigripais que contém paracetamol, coisas desse tipo. Ensinar ele, porque como ele já tem uma lesão aí prévia, Isso. e ensiná-lo ao que não usar O que não também em usar. casos corriqueiros, gripes, Exatamente, o que essas não coisas. usar. É importante, né? Então, por exemplo, ó, você usa algum analgésico, por exemplo, ele já tem problema hepático, né? Então já evita aí, né, um uso de paracetamol, por exemplo. O indicado seria usar um outro analgésico. Então, bem lembrado aí, Décio, né? Aliás, Décio ou Renan, não lembro quem falou, acho que foi Renan. Renan, Pronto. Então é importante isso também, né? Ver a questão do medicamento. Então, sempre saber qual medicamento, se ele faz uso de algum outro medicamento. Nesse caso, ele disse que só usava rosuvastatina, né? E aí eu acho que foi a Leite que comentou que a fraqueza pode estar correlacionada à rosuvastatina. Então a gente pode perguntar: desde quando você sente essa fraqueza? Desde quando você está usando da rosuvastatina? Para a gente saber se casa o início de uso com o início da fraqueza, né? E aí de fitoterápico, né? De fitoterápico a gente tem aí, você vê que o paciente tem diversos problemas, né? Então, por exemplo, para esteatose, a gente tem aí, né, várias plantas que podem ser utilizadas, né? Como eclipta, abacres, ataraxacum, acinara, uma cúrcuma, né? Ele tem um problema da obesidade, ele está com sobrepeso, né? Então, a gente precisa ajudar também nessa questão, né? Tem plantas para isso? Sim, tem planta para isso também, né? Então, tem a garcínia, a citrus, hibiscus, camélia, a paulínia, né? Para dislipidemia, a bácares, a sinara, a cúrcuma. Vocês veem que bácares, sinara, cúrcuma também pode ser usada lá para esteatose, né? Então, já é bom que já é duas em uma, né? A gente já vai pensando nisso, tá? A eclipta também, né? Então, a gente tem aí para dislipidemia também uma série de plantas que podem ser utilizadas para ansiedade, né? E para o sono. Tem a melissa, uma camomila, um maracujá, né? Que a gente vai estudar mais à frente. Então, para esse paciente em específico, o que é que vocês pensariam aí para ele, pensando na estetose, pensando na dislipidemia dele, pensando na ansiedade, no sono? O que é que vocês pensariam aí para ele? eu acho que eu colocaria a Sinara e a cúrcuma, né? Pela questão de já ver dano hepático, a Sinara ia trabalhar nessa proteção também. A cúrcuma por ter ação lipolítica, talvez, pelo sobrepeso dele. Acho que seria interessante essas Sim. duas. A gente tinha pensado na cúrcuma também, né, os tutores. Alguém pensaria em alguma outra coisa? Ana, Oi. pegando uma das espécies que está tá no material também Sim, em PDF, eu pegaria o Silibo mariano. o Cilibo, teve uma tutora que comentou e disse que utilizaria ele também.
como Isso, primeira e escolha. aí eu não sei se teria facilidade de encontrar na farmácia Viva, acho que por isso que ela não está aqui como uma das Aham. opções, mas aí pensando que o medicamento industrializado, você tem muitas opções no mercado, né? Isso. Para o prescritor. Então, Leida, aí seria uma boa. Então, você pergunta para o paciente, né? Ah, será se o paciente ele tem acesso a uma farmácia viva ali na região, né? Porque aí o Slibo seria uma boa opção, né? A Sinara, ela é bem fácil de encontrar na maioria das regiões, né? E aí foi bem interessante o que o Renan comentou, né? Porque assim, a maioria dos tutores tinha pensado na eclipta e na cúrcuma, né? Aí depois, a gente discutindo, né? A gente pensou assim, porque tem tutor aí de vários locais do Brasil, né? Aí tem os tutores que são lá da região sul. Aí eles disseram, aqui não tem eclipta, esqueça, né? A gente não acha aqui. Então, para algumas regiões, possa ser que a eclipta seja melhor. Mas lá para a região sul, por exemplo, tem dois ou três tutores lá da região sul e eles disseram: não, aqui não tem, aqui a gente vai na Sinara, né? Que foi a opção aí do Renan, tá? Então é isso. Qual vai ser a planta? Olha, depende da região, né? Depende do acesso. Se tiver acesso a uma farmácia viva, se não tem, se vai comprar, se vai pegar no SUS, né? Então depende, certo? Ô, Ana, só para Oi, complementar Leite. aqui, só para É, complementar que o horário eu acho que já está estendendo tá aí. quase. Em relação à eclipta, eu achei uma opção muito boa também, mas o que que Uhum. acontece com a questão da eclipta? Ela não está lá no formulário, que aí Sim. é a primeira referência para os farmacêuticos, Aham, né? Porque tem sim. gente que nunca nem ouviu falar na eclipta. Aí É. a gente vai lá na Fitoterapia Brasil, que é sempre uma referência, a gente encontra estudos pré-clínicos, mas aí a gente não estuda, não encontra estudo clínico. Então, assim, causa uma Aham. certa insegurança para quem Sim. está começando Sim, para quem tá aí começando, na sim. prescrição, Aham. só para colaborar. Não, é uma boa, Leite. Foi boa essa tua colocação, né? E assim, é bem interessante porque, assim, por exemplo, eu tenho pouca experiência na prescrição de fitoterápicos, né? Mas aí tem tutores que sabem muito, né? E a maioria da pessoa, vamos numa eclipta, né? Então vai muito disso, né? Eu quero uma segurança, já que eu estou iniciando, né? Estou entendendo melhor agora, então eu vou já o que tem ali no formulário, né? Para me dar uma segurança, né? Então, muito bom, Leite, tua colocação, né? O 10 comentou aqui que a camélia pode ser uma sugestão, porque ela é hipolipemiante, termogênica, antioxidante, né? Então, já ajudaria bastante esse paciente, né? Então é isso. Não tem uma planta certa e uma planta errada. Depende. Depende do local, depende do acesso, né? Então a gente tinha pensado, né? A maioria dos tutores, né? Ai, vai numa eclipta e uma cúrcuma, né? Mas aí tiveram outros que disseram, não, a eclipta eu não vou na Sinara, né? Então a gente pode ir fazendo aí essa troca de uma eclipta, ao invés da eclipta, utilizar a Sinara, certo? Eu faço que nem as pessoas. Que planta é eclipta? Qual é o nome o popular dela? Eu não conheço, realmente. Não, a Eclipta eu conheci a Eclipta porque eu fui lá na Farmácia da Natureza, né? E lá eles têm, entendeu? Aí foi quando eu conheci a Eclipta, porque eu também não conhecia, né? Porque é isso, não tem no forno, né? Não tem muita coisa sobre ela, né? Então é mais quem já tá Renan, acostumado mesmo a prescrever. é erva botão, né? Erva Mas aí botão. varia de acordo com a região. Aqui no Sudeste a gente conhece como erva botão. Isso, exatamente. Massa, massa. E aí, gente, ah, a gente pode também pensar, né, para a insônia dele, né, para o estresse, né, uma melissa, né, aí vem a questão após o café à noite, né? Então a gente pode pensar numa melissa, né, mas a gente vai estudar mais ela lá no sistema nervoso, sobre essa planta, tá? Então vocês veem assim, não tem certo, não tem errado, depende do paciente, depende do local onde eu tô, depende do acesso, né, mas uma coisa que a gente comenta muito, que é uma coisa que a gente quer atingir com esse curso, uma das metas, né, é que aumente a indicação, a prescrição de fitoterápicos que tenham na RENAME, né, que é a Relação Nacional dos Medicamentos,
Na Rename a gente tem poucos fitoterápicos, são 12, né? Mas, por exemplo, na Rename a gente tem a Sinara, que a gente acabou de falar, né? A gente tem também na Rename, tem a menta, né? Que a gente comentou que poderia ser uma das utilizadas também, né? A gente tem a espinheira santa, né? A maitênus, a gente tem também. Então, assim, por que isso, né? Os municípios, eles recebem recurso, certo? Da federação, né, da União, para comprar medicamentos do componente básico, certo? E essas plantas, todos os fitoterápicos, eles fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica. Então, o município recebe um recurso mensalmente para comprar, né, medicamentos, incluindo esses fitoterápicos também, tá? Então, a gente precisa, o ideal, né, é que a gente prescreva o que tem na Rename, porque se não tem na Rename, muitas vezes o município ele não vai fornecer, né, a planta, porque diz, eu tenho, o município ele fornece pouco recurso, né, e aí vai preferir comprar medicamento não fitoterápico ao invés de fitoterápico, né, mas aí tendo na Rename, é certeza que eles recebem o recurso para isso, né, que eles podem utilizar para isso o recurso também, né. E aí, por exemplo, a menta. A menta, ela não tem industrializada, né? Mas você consegue farmácia viva, né? Mas porque, por exemplo, a indústria diz que não tem demanda da menta. Ela não está sendo prescrita. Então, para que eles vão fabricar, né, um fitoterápico industrializado se não tem demanda nenhuma, né? Então, assim, o ideal é que a gente pense primeiramente, né, em plantas que tenham na Rename. Mas a gente sabe que a Rename, os fitoterápicos da Rename não conseguem abarcar, né, todos os problemas de saúde, porque são somente 12, né? Mas sempre dá prioridade, quando possível, né, para a Rename, certo? Então, esse caso finaliza aqui. Daí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre esse caso ou sobre o dia de hoje, né? Se ficou alguma dúvida. Gostei muito, Ana Paula, porque a gente focou bastante na questão social, no contexto social dos pacientes. Exatamente. E acho que isso é muito importante, especialmente, enfim, nos dias que a gente vive. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar atento. E achei ótimo que você sempre trouxe para a gente, né, que os casos trouxeram para a gente essa importância. Para Exatamente. mim foi Então muito é sempre isso, é importante. sempre olhar a pessoa, né? É para que a gente precisa estar olhando mesmo. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada, Leide. Tá, gente? Obrigada, pessoal que comentou no chat também. Obrigada pela participação de vocês, tá? Foi essencial, né? E aí eu fico devendo para vocês duas coisas, né? Sobre as IAMAs, né? Foi uma dúvida do Renan, né? Qual a parte utilizada, que eu realmente não me recordo, eu vou olhar isso e eu coloco no grupo e lá no fórum, né? Para quem não tá no grupo do WhatsApp. E sobre a questão do armazenamento, que foi uma dúvida da Letícia, né? Para saber se em algum local mais, né, tem essa informação, além do formulário de fitoterápicos, né? De como fazer o armazenamento, por quanto tempo, tá? Então, obrigada, pessoal, pela participação. Aí Obrigada. amanhã eu já disponibilizo Ana, para você. Oi? ai, desculpa te interromper. É que eu Não, entrei um pouquinho depois de iniciar a aula, eu não sei se foi falado que sábado ah, vai ter um outro encontro. Eu não entendi se ah, vai ser adicional, se você. não, Lê. É porque assim, Letícia, Hum, tem algumas turmas que são na quarta e outras são no sábado. Então, a nossa turma, que é essa turma A, é só na quarta, tá? Sábado entendi. vai ser outra turma. Aí vocês só Tá, precisam fazer hoje mesmo, tá? tá bom. Obrigada. Viu? Por Foi nada. ótima aula. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês Tchau, gente. também, Boa noite pessoal. para todos. Tchauzinho, boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite, tchau, Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Rita. Tchau.